Fala pessoal, beleza? Estudinho aqui para o final de semana, né? Falar um pouco aqui sobre estruturas de mercado. O que são estruturas de mercado, né? Como reconhecer tendência, né? Como entender, né, a lógica de algumas movimentações, né? E de como você deve, né, se posicionar após entender, né, essas movimentações. Algo que todo mundo sabe, né, é que quando o preço está subindo, ele está fazendo estrutura de alta. O preço, pessoal, ele se move, né, em ondas, né? Ele não se move de maneira, né, uniforme, né? Ele não vem subindo assim. Por isso ele se move, né, dessa maneira, certo? Lógico que não de maneira linear, né? Ele se move de maneira, né, não tão, né, constante, né, não tão assertiva, né? Mas uma uma forma de você entender estruturas de mercado é que em determinado momento ele vai estar fazendo, né, topos e fundos, por exemplo, ascendentes, né, como dessa imagem aqui que a gente fez. Então, sempre que você pensar em estrutura de mercado, pessoal, e é algo interessante de você observar, eu já vou mostrar por quê, é que às vezes passa despercebido algo simples, né, mas que pode ser notado. Então aqui, ó, numa tendência, uma movimentação de alta, o que o preço faz, né? Ele faz rompimentos de topo, certo? Ele rompe topo, rompe, né, topo, rompe topo, rompe topo. Isso é o esperado de uma estrutura de alta, né, que rompa a máxima, né, muitas vezes a realização aqui, né, e a recompra aqui. Essa recompra, como falado, quanto a Fibonacci, né, quanto a ferramenta de Fibonacci, se você pegar a mínima, né, se você pega a mínima, pega a máxima, né, aí aqui você vai ver até onde essa correção veio, né, 38,2, 50%, 61,8, né, são níveis de correção, né. Então, caso a correção, né, venha até o 38,2, você entende que é uma tendência forte, 50% média, e 1,8 já é uma tendência mais fraca, certo? Então você pode usar, né, a ferramenta de Fibonacci sempre que você vê, por exemplo, um rompimento de pivô, né? Rompeu o pivô, vai ter uma correção? Muito provavelmente, né? Poucas pernadas são igual a essa aqui, né? Que praticamente, né, não teve correção, né? Teve um ponto de parada aqui, mas provavelmente aqui ainda foi perto da região de 38,2. Depois a gente dá uma olhada, né? Aqui 50%, aqui 61,8, né? Teve uma correção aqui, beleza? Então, pessoal, pensando em estruturas, né, a princípio você tem que identificar isso, estrutura de alta. Quando que essa estrutura de alta, pessoal, começa a dar sinais, né, de falha, né? Quando você começa a observar, né, topos, a falha de renovação de máxima. Por exemplo, o preço veio até aqui, né, vem só até aqui, vem até aqui e volta a cair, certo? Aqui, pessoal, a partir desse ponto, parou de ter renovação de máxima. Então você já fica desconfiado que a estrutura de alta, que era essa estrutura que vinha sendo formada aqui, já não está mais com tanta força assim, certo? Então o fato de você perceber que você tem uma estrutura de alta e que, se for ser mantida, ela vai romper topo, vai fazer uma nova mínima e vai continuar subindo, né? É uma perspectiva que você tem de uma movimentação de alta. Quando essa perspectiva ela é quebrada, pessoal, que ela deixa aqui um topo mais baixo, né? Você pode estar tendo o princípio de uma reversão de tendência ou uma lateralidade, né? Ou o preço pode só ficar dentro de uma lateralidade aqui, né? Tendo uma acumulação, né? Para depois ter um rompimento ou
né, dessa região de acumulação ou para cima, né, ou para baixo. Bem, o que é importante? Você perceber a renovação da estrutura e você principalmente observar quando essa estrutura falha, né? A mínima desse pivô aqui seria bem importante, né? Porque quando essa mínima aqui fosse perdida, você poderia gerar um alvo de espelhamento para baixo, né? De alvos, né, por espelhamento, certo? Então, pensando em estrutura, é importante que você observe e reconheça, né, a questão da falha da renovação de máxima, falha de renovação de mínima, né? Para que você não entre, né, em movimentações ruins, né? E para que você reconheça também, né, lateralidades, né? Aqui vira um topo, aqui vira uma mínima e são mínimas e máxima, vai ser a mínima e máxima relevante, né, para essa movimentação, que pode ficar, né, trabalhando aqui dentro, como a gente falou. Então, pessoal, percebeu que não teve renovação de máxima, né? Começa-se, né, a pensar que há possibilidades diferentes de continuação dessa subida. Aí você vai analisar até onde os vendedores estão conseguindo empurrar o preço, por exemplo, numa correção. Aí você pode trazer um Fibonacci, né, macro, né, por exemplo, de uma movimentação maior, né, porque muitas vezes os vendedores podem empurrar o preço aqui, 38,2, 50%, 61,8. Agora você está pensando em correção. Você parou de pensar na estrutura de alta e você começou a visualizar a possibilidade de correção dessa estrutura. É aqui 38,2, né, 50%, né, 61,8. Se você tinha uma tendência de alta, né, normalmente as tendências elas se mantêm. Então você pensa assim na possibilidade de correções também, em ponto de parada do preço. Além, é claro, do rompimento e do espelhamento, né? Quando essas coisas se somam, fica bem interessante, né? Quando você, por exemplo, às vezes traça o espelhamento da máxima desse pivô à mínima aqui, caso ela seja rompida, aí ele pega e dá um terceiro alvo, né, em confluência exatamente com o 61,8, né? Seria dessa retração. É bem interessante quando conflui, né, dois alvos, né, do espelhamento. E quando conflui, geralmente bate, né? Então, numa estrutura de alta, seria isso. Numa estrutura de baixa, pessoal, é o inverso, né? O inverso dessa movimentação. Numa estrutura de baixa, né, você vai ver rompimentos, né, do fundo, certo? Muitas vezes ocorre aqui essa região de troca de polaridade, né, que era suporte, passa a ser resistência, o preço volta a cair. Quando isso acontece, é fantástico, né, porque aí você vê a rejeição nessa região, então a tua venda ganha um pouco mais de contexto, né? Muitas vezes ele faz um fundo duplo, um fundo um pouco mais alto para voltar a cair, né? Então você tem que se acostumar com essa questão de estruturas de mercado, de como elas são formadas, né? Para você não se assustar, né? Por exemplo, numa subida, ou não ficar tentando, por exemplo, pegar repique, sendo que você tem possibilidade normalmente de 2 vezes o ganho vendido para 1 vez o ganho comprado. Por quê? Porque agora você está falando de uma tendência de baixa. E o que muda, né, numa tendência de baixa quando você começa a perceber sinais de falha? O que pode acontecer? Pode acontecer uma simples lateralização, né? São possibilidades. Uma lateralização estreita, né? O que mais pode acontecer aqui, pessoal? Parou de renovar, mínima também. Ou faz uma pequena renovação de mínima e logo volta. Né? Uma pequena renovação de mínima, logo volta. E devagarzinho você vai vendo que os fundos, pessoal, vão ficando um pouco mais altos. Então ele vai demonstrando sinais pequenos, né, de mudança na estrutura de mercado, né? Parou de ter aquela renovação de fundo, né? Passa-se a uma lateralização, passa-se a pequenos fundos cada vez mais altos, né? Aí faz uma pequena renovação de topo, né? Aí a estrutura do mercado vai mudando, né? Isso falando apenas em estrutura de mercado, né, pessoal? Então, se você traça uma linha, você vai ver que em determinado momento, né, o preço rompe, por exemplo, uma linha de tendência de baixa, né, e tenta fazer uma modificação, né, dessa tendência.
Aí você volta de novo para aquela mesma possibilidade, né, pessoal? Máxima, mínima, até onde vai essa correção? 38,2%, 50%, 61,8%, né? Possibilidade de correção. Você tinha uma pernada de baixa, então é uma forte pressão vendedora. Muitas vezes vai ter realização, né, dos comprados nessas regiões. Se você observa sinal de reversão nessas regiões, né, você tem, por exemplo, um gatilho de venda ali na região 38,2, é bem interessante você realizar, né, porque você somou contexto, né. Às vezes você volta que essa região está parando bem na cabeça de um pivô rompido, né, que era uma região de suporte, virou uma região de resistência, então aqui pode vir a ser resistência de novo. Você não vai vender ao toque, né, pessoal, mas chegou nessa região, você viu, por exemplo, um gatilho de venda, né, de uma região de troca de polaridade, né, igual foi essa aqui. Aqui foi suporte, né, depois ele passou a ser resistência, né, aqui fez resistência também na MM50, teve um gatilho de venda, você vende, coloca seu stop aqui e aproveita o movimento, beleza? Agora eu vou dar um exemplo aqui nesse gráfico aqui que eu deixei de lado, justamente para isso. Só apagar essa movimentação aqui. Isso a gente falando só de estrutura, tá, pessoal? Não estamos falando de mais nada, somente estrutura de mercado, tá? Estrutura de mercado. Aqui, pessoal, abriu no gap de alta. O que você viu? Você viu renovação de máxima? Não, pessoal, não teve renovação de máxima, né? O preço não veio aqui fazer novas máximas. O que você viu aqui? Você viu o preço descer, certo? E tem um ponto de parada, né, mais baixo do que o topo anterior, né? É isso que a gente teve aqui no dia de ontem, sexta-feira. E você viu, né, que não teve renovação de máxima. O que aconteceu com o preço? Ele veio renovar mínima. Deixou um topo mais baixo aqui de novo. Deixou um topo, praticamente um topo duplo, um pouco mais baixo aqui de novo, né? E aqui ele renova a mínima de novo. Então, pessoal, você aqui está tendo máximas mais baixas, certo? Você está tendo mínimas cada vez mais baixas, certo? Mínima mais baixa, mínima mais baixa, mínima mais baixa, mínima mais baixa, né? Então a estrutura aqui, pessoal, é uma estrutura de baixa. Se você reconhece isso rápido, né, você já pode vender aqui nesse primeiro gatilho que apareceu, né? Você já pode vender aqui nesse outro gatilho, afinal de contas aqui ele formou até uma LTB, né? Foi uma região de terceiro toque, né, ali de uma LTB, né? Então, se você está atento a isso, né, você aproveita esse gatilho aqui, ó, e você vai ter um excelente lucro durante o dia, né? Fechou o gap, né, teve fechamento do gap, veio abaixo. Então, quando você está atento a essas estruturas, você tem mais possibilidades de lucro, certo? Aqui, pessoal, foi uma lateralidade, ó, certo? Uma lateralidade, uma região de acumulação, né? E se você novamente está atento a sinais, pessoal, né? Se você novamente está atento a sinais, o que você viu aqui, por exemplo, nessa lateralidade, né? Nessa regiãozinha de acumulação aqui? Você viu que os fundos, né, até então, continuam fazendo fundos mais baixos. Aqui você teve fundos mais altos. Só que depois desse topo aqui, pessoal, topos mais altos, né? Depois desse topo aqui, o que você observa? Topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo, topo mais baixo. Então os topos, pessoal, estavam dizendo a vocês que, opa, eu tenho aqui uma estrutura de baixa. Por isso que é importante você ligar a LTs, né? Quando você liga a LTA, LTB, a ideia é que você observe que está formando topos mais baixos. Essa é a ideia central disso daqui, é de você ver que não está renovando máxima. Se não está renovando máxima, pessoal, não é uma estrutura de alta, então não convém você estar pensando em estar comprando, certo? E aqui, né, se você observar as mínimas, né, mínimo mais baixa, né, aqui foi praticamente um fundo duplo, né, uma mínima mais baixa. Aí ele faz uma mínima mais alta.
Mas ele faz uma nova mínima mais alta? Não, ele vem fazer uma mínima mais baixa. Volta a confluir com a ideia de topos mais baixos. Depois ele faz uma mínima mais baixa. Quando isso daqui é rompido, você pode pegar espelhamento, né, e jogar para baixo ali, que você vai ter alvos atingidos, né. Aqui a gente vai ver até onde veio aquela retração ali, né, pessoal. E por fim ele acabou fazendo topos, né, parou de renovar mínimo. Quando para de renovar mínimo, fez um fundo mais alto, né, e acabou fazendo um topo um pouco mais alto também. Então, pensando em estrutura de mercado, pessoal, se vocês começarem a observar isso daqui, vocês conseguem também entender tendência, entender consolidação, né, região de acumulação, rompimento dessas regiões e observar os pequenos sinais que às vezes o gráfico deixa para você, te dizendo, olha, eu não estou pretendendo subir, eu estou fazendo topos mais baixos, eu estou fazendo fundos mais baixos, eu não estou pretendendo subir. Então você não vai entrar contra uma movimentação dessa, certo? Você aproveita gatilhos, por exemplo, a favor da movimentação, a favor da falha, né? Se você pega isso rápido, né, você pode aproveitar, né, esse tipo de entrada, né? Você aproveita os gatilhos sempre a favor da tendência, né? Essas linhas amarelas são gatilhos de venda. E se você observou que você não está, né, renovando máxima, né, pessoal? Você está fazendo aqui uma LTB, né? E você pode aproveitar esses gatilhos aqui, né? Isso é bem interessante porque o seu lucro vai ser alto, certo? Você começa a aproveitar reconhecendo estruturas, né? A tua chance de lucro acaba sendo sempre mais alta, né, pessoal? Ó, reconheceu a estrutura, estou vendendo, certo? Reconheci a partir desse segundo topo aqui, dessa falha de topo, que isso aqui é uma estrutura de baixa, estou vendendo. Opa, estou vendendo. Então você está a favor da estrutura, até que ela se quebre, né? Que ela pudesse, por exemplo, aqui começar, se ela viesse aqui acima da 50, né? Ainda tinha região de VWAP aqui, ainda seguraria um pouco. Mas se ela começasse a deixar topos e fundos mais altos, né? E viraria tendência de alta, você vai pensar mais em comprar do que vender, certo? Então essa é a ideia central de você reconhecer a questão das estruturas. Ó, vou traçar um Fibonacci aqui, só para vocês terem a visão, né, de questão de correção, né? Por exemplo, essa movimentação, ela veio até aqui, certo? Máxima desse movimento de queda, né, com a mínima do movimento. Essa correção aqui, pessoal, ela não chegou nem no 38.2, né, que seria o primeiro nível da movimentação, certo? Não chegou aqui. Então, foi uma correção realmente bem fraca, né? Não conseguiu nem chegar no primeiro nível. Aí agora, pessoal, você tem uma movimentação grande de queda depois do rompimento desse pivô. Considerando só esse último pivô aqui. Agora ela parou exatamente no 38.2, certo? Então se volta a cair daqui, você tem um bom contexto para venda. Se vem até os 50% e volta a cair, opa, interessante, contexto de venda ainda, né? Você está utilizando essa movimentação, você está utilizando de maneira inteligente aquilo que você vem vendo no gráfico para te dar apoio, né, nas suas decisões. Aqui, pessoal, foi um ponto de parada. Em cima da região do 38.2 que a gente acabou de ver, se volta a cair daqui, interessante, gatilho de venda, boa venda, né? 50% nesse ponto de parada, né? E assim você vai buscando, né, contextos, né, para que a sua venda ou sua compra, né, tenha mais possibilidade de acerto do que erro, certo? Beleza, pessoal? Acho que era essa a ideia, era só falar um pouco sobre estruturas de mercado, né? Eu já até me alonguei um pouco mais do que pretendia. E atenção, então, a essas estruturas que o mercado vai deixando, né? Atenção a regiões rompidas, né? Elas fazem uma pressão compradora, né? Afinal de contas, aqui foi um ponto de parada. Né? Chegou a ser resistência, depois ele pode passar a ser suporte, né? Então, atenção às falhas, né? Topo duplo, né? Falso rompimento,
prestar atenção nessa questão das estruturas, e assim vocês conseguem às vezes antecipar um pouco a leitura, né? Simplesmente através do próprio preço, certo? Beleza, pessoal? Valeu!